Oi, gente! O Pode Ser Melhor de hoje está muito especial, porque eu recebo aqui duas mulheres brilhantes para a gente falar, aprender a como controlar as nossas mentes e, consequentemente, as nossas emoções. Então, eu recebo aqui a jornalista, minha amiga Dani Brandt. Seja muito bem-vinda ao Pode Ser Melhor, Dani. Nossa, eu tô muito feliz, é um prazer poder estar aqui batendo um papo com vocês, A que eu gente admiro e também. gosto muito. Muito obrigada pelo convite. A gente também. E também a neurocientista, psicóloga, autora de diversos livros, Rosana Alves, sucesso na internet. Seja muito bem-vinda ao SBT, Rosana. Honra minha estar aqui com você, Roberto, com você, Dani. Honra dividir esse espaço aqui com você. Doutora, eu vou começar com você. Os nossos cérebros são muito complexos, mas eu quero saber, assim, para essas pessoas que têm pensamentos ruminantes, autodestrutivos, é possível mudá-los? Tão interessante, o nosso cérebro é tão complexo, de fato, é considerado objeto de estudo, o objeto mais complexo que o ser humano conhece. Olha só, a gente ganha até dos astros, Que loucura, das né? estrelas, é uma loucura. Nós estamos ainda arranhando no entendimento sobre o nosso cérebro e, claro, é possível nós atuarmos para mudarmos o nosso cérebro. Sem dúvidas alguma que algumas pessoas terão mais dificuldade para mudar do que outras, devido aos impactos que receberam na vida, né? Algumas pessoas passaram por traumas mais intensos, histórias geracionais que vão sendo trazidas para este cérebro e elas vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Eu só trago isso não como com um olhar pessimista, mas um olhar de generosidade, sabe, Dani? Às vezes, nós encontramos as pessoas e queremos que elas tenham força de vontade apenas e mudem, mas algumas pessoas vão ter mais dificuldade. Mas o bom é saber que, mesmo com dificuldades, mesmo que para alguns seja um pouquinho mais lento, é possível sim atuarmos sobre o nosso cérebro para que avancemos para uma vida feliz. Conseguimos Com mudá-los. Então, certeza. a Dani lidar com conteúdos difíceis todos os dias, né, Dani? Eu É. conheço ela pessoalmente e vejo, pelo menos o que eu vejo, você me fala se está correto, é que você consegue se desconectar disso. Você não vive aquilo que você tem dito, né? A questão do jornalismo, sensacionalismo, muitas vezes que você convive. Você sai daqui, você tem uma outra vida. Como que você faz, Dani? Então, você sabe que quando eu comecei a trabalhar num jornal policial, quando eu fiz jornalismo, foi a minha segunda faculdade, quando eu fiz jornalismo eu pensava em trabalhar numa outra coisa, né? E aí quando apareceu, você vai fazer um jornal policial, e a primeira matéria que eu fiz policial com aquela sensação negativa, aquela tristeza, porque você está passando uma notícia que não é sua, não te pertence, mas você acaba pertencendo àquilo, até para você passar para o Uhum. telespectador de uma maneira Humana, né? humana. A Aham. primeira vez foi muito difícil. Eu falei, eu não sei se é isso que eu quero, eu não sei se eu vou conseguir desmembrar uma coisa da outra. Eu lembro que a primeira notícia que eu dei, eu fiquei assim uma semana pensando no sofrimento daquela família, daquela notícia. Foi muito difícil. E aí eu comecei a trabalhar o meu cérebro de uma maneira de aceitação. Então eu comecei a entender que eu precisava aceitar aquilo que eu estava falando, de que aquilo não é um curso natural da vida, infelizmente, mas aquilo acontece independente das minhas ações. E aí eu comecei a pensar como é que eu ia passar aquela informação de uma maneira mais humana, para que quem assistisse, por exemplo, o familiar daquela pessoa que teve aquela notícia triste, ouvisse aquilo sem se sentir agredido com a minha fala e com uma notícia negativa. Então eu comecei a trabalhar a aceitação de que isso existe, isso faz parte, mas eu não sou isso, ou o mundo não é só isso. Eu admiro muito a maneira como você se comunica, mesmo no jornalismo policial, que Sim, é tão difícil, muito difícil. e a sua concentração, Dani. Você tem alguma técnica? Então, para falar assim, eu tenho uma técnica, eu acho que eu aprendi a vedar os meus ouvidos e doutrinar o meu cérebro, porque eu sempre me achei uma pessoa muito desfocada. Hoje eu Hum, fico até impressionada que eu consigo absorver tantas informações e passar, e às vezes, em tão pouco tempo, e lembrar de todos os detalhes, porque no jornalismo a gente tem que lembrar de todos os detalhes. E aí o cérebro, nessa hora, né, doutora, ele Aham, é seu melhor amigo ou seu o pior seu inimigo. inimigo. Uhum. Como é que eu aprendi a não decorar?
Então eu hoje entendo a história, eu não decoro, porque no começo eu tentava decorar. Então, frase a frase, os tópicos, o que a gente aprende na faculdade, de, né, começo, meio e fim, eu falei, se eu for por esse caminho, não vai dar certo. Então, eu entendo a história e sempre penso que eu estou contando para a pessoa mais simples que eu conheço. Se eu pensar que aquela pessoa está entendendo o que eu estou falando, a minha mensagem, ela está clara. Então, eu fui entendendo as histórias e quando abre o microfone 3, 2, 1, você, eu reconto aquela história, eu tento contar aquela história. É uma técnica que eu desenvolvi que funciona para mim. Tem gente que não, tem gente que decora, que pega os pontos principais, e eu prefiro entender a história e repassar. É uma técnica que eu criei dentro de mim, e aí assim, concentração. Eu fecho a minha janela. Pode cair o mundo, enquanto a minha chefe aqui no meu vídeo não fala, entrega, eu não sei o que está acontecendo, porque eu fico muito focada naquilo que eu estou fazendo. E a gente porque percebe. se eu pego outra coisa, aí eu vou ter problema, não vou conseguir falar, eu vou perder a linha. E quando Isso é o controle mental, né, doutora? Sim, e é tão interessante porque a concentração é uma das atividades ou tarefas cognitivas mais difíceis de ser treinada. Sim. É uma das mais difíceis. Existe alguma técnica para quem está nos ouvindo ou nos assistindo que tem essa falta de concentração e precisa, né, no seu dia a dia? Existe, você pode começar a treinar de fato, isolando os outros estímulos. Por exemplo, você precisa ler um texto e entender. Então, você vai reservar 5 minutos para ler aquele texto. Para aqueles 5 minutos, você vai desligar o celular, você vai colocar uma plaquinha na sua porta falando para as pessoas não entrarem, e você vai colocar um despertador. Então, essa já é uma dica para você. Então, aí você vai colocar o seu despertador, por quê? O cérebro não está acostumado e ele vai ter muita dificuldade para manter uma atividade que para ele é desconfortável. Então, quando você coloca ali o seu próprio celular para despertar, o cérebro fala assim, 1 hora vai terminar. E comece com períodos mais curtos, aqueles que são mais confortáveis, para alguns será 1 minuto, para outros podem ser 3, 5, e vai aumentando. Então, isola os estímulos e fique ali, que seja 1 minuto para ler um parágrafo e tentar entender, ou fazer a outra atividade que precisa fazer. Peguei aqui carona no exemplo da Dani. E depois desse treino, então, você aumenta o tempo. E para algumas pessoas funciona muito fazer alternância com música, escutando música. Por quê? Parece um paradoxo, e de certa forma. Quando você coloca música, o que o seu cérebro vai ter que fazer? Ele vai ter que aprender a alternar a atenção. E dividir, né, as situações. Exatamente. Né? E dividir e não se perder. Então, ele está ouvindo a música e ainda está lendo. O cérebro não presta atenção em 2 estímulos ao mesmo tempo. Ele faz alternância da atenção. Então, ele vai rapidinho ali, escuta a música e volta aqui para a tarefa. Quando você faz isso e ainda consegue entender o que está lendo, você está trazendo então para o cérebro a possibilidade, mesmo diante de muitos estímulos, conseguir voltar para aquele que precisa estar no seu foco. Qual o melhor tipo de música para isso? Posso até desfazer um mito, que é a do Mozart? Claro. A melhor música para o cérebro é Mozart. Não. Teve um estudo agora recente para testar o efeito Mozart e mostrou que não é. É a música que você gosta. Sério? Mas eu digo assim, com letra ou tem que ser instrumental? A música que você gosta. Algumas pessoas amam uma música ali só instrumental e outras pessoas vão querer quebrar o aparelho que está tocando uma música instrumental porque ela não gosta. Não se sente confortável. Exatamente. É tanto que esse último estudo que fizeram, científico, eles colocaram, por exemplo, aqueles que eram amantes do rock para escutar Mozart. E o desempenho cognitivo foi pior do que quando eles estavam escutando rock pesado. Se gosta de pagode, põe pagode. Isso. Esse teste que a doutora falou da música super funciona, porque eu já fiz particularmente de colocar uma música e tem que ser uma música que você gosta e que você saiba a letra. Por quê? Porque você quer cantar junto com aquela informação que você está passando. Aí eu colocava a música que eu gostava, estava lendo alguma informação e me gravando. Super e aí é um treino. E sabe o que é muito
muito legal, Dani, porque quando você fala assim, você colocou uma música que você sabe a letra. O bacana é que muitas vezes, sabe o que pode acontecer? Aquilo que você não pode esquecer do texto, ele pareia junto com aquele trecho da letra. Gente, parece loucura, mas é verdade. Que Funciona. bacana. Então, vou quando você fazer. faz... Algumas pessoas, elas decoram o que elas precisam decorar por pareamento de estímulos. Então, elas estão ali, olha, eu lembro que tal texto tem isso porque eu estava escutando a música e o trecho dizia sobre Pareamento isso. de estímulos. Pareamento de Tem outras estímulos, formas também de fazer pareamentos de estímulos? Ou pareamento mesmo de informações. Eu lembro que eu tinha uma prova super difícil na USP, ainda menina para fazer, e eu precisava decorar. Hipotálamo ventromedial é da saciedade, hipotálamo lateral da fome. Eu não podia esquecer isso de jeito nenhum para a prova. Não, mas é super... E eu achando que o que eu tenho que decorar é muito difícil. Não, mas é super simples. Aí eu decorei. Ventromedial, saciedade. Lateral, fome. Então, palavra maior com maior, palavra menor com menor. Nunca mais esqueci. Simples assim, gente. Tranquilo. Então, ventromedial, saciedade, lateral, fome. Então, você tem que encontrar a sua lógica. O que para você é fácil na hora de decorar? Você vai saber melhor o que você precisa lembrar com relógio num braço. Então, assim, olha, foi nesse pulso que eu coloquei. Olha, então todas as vezes que eu tiver que lembrar onde fica o hipotálamo, a amígdala, por exemplo, eu precisava lembrar da amígdala para a prova cerebral, né? Garganta, tonsilas palatares. E aí eu lembrava eu lá no laboratório dissecando a amígdala. Entende? Então, para dissecar ali na pontinha de córtex e etc. Sim. É tanto que é difícil tirar a amígdala sozinha por conta do córtex, está tudo juntinho, é pequenininho. Então, eu tinha a memória visual também. Então, duas coisas que para mim funcionam. O visual, para mim, é tudo para decorar. E esse pareamento de palavras, para mim, Cada pessoa tem que achar o seu jeito. O seu jeito de então, estudar. presta atenção e vai encontrando o seu caminho. E quando hoje a gente vive num mundo de ansiosos, né? E a tecnologia nos traz essa ansiedade, essa loucura, a gente está sempre correndo, a gente está sempre com a sensação de que estamos atrasados com alguma coisa ou estamos inúteis com alguma coisa. Deixei de fazer alguma coisa. Eu fiz 20 coisas no meu dia. Sim. Mas eu deixei de fazer uma, eu me sinto inútil. Eu falo, gente, eu não consegui fazer tal coisa. Não, mas você fez 20, mas não importa, eu não fiz aquela 20ª. Como é que a gente consegue equilibrar a nossa mente neste mundo maluco que a gente vive, quando a gente precisa decorar alguma coisa, nos concentrar para uma determinada tarefa com N atividades aí no nosso dia. A mente. Para entrar nessa, né? Nessa linha tem de um barulho decoração. mental. Tem um muito barulho grande, mental. grande. O que eu gosto muito de falar, quando eu estou falando de neurociência e alta performance, é que nós precisamos aprender a fazer lista de tarefas. Porque não adianta. Eu posso ter 30 atividades para esse dia. Eu não vou dar conta, eu já sei. Mas eu falo, eu tenho que dar conta. Isso já causa em nós uma ansiedade absurda. E lá no final do dia não vai fazer mesmo. Faça a sua lista de prioridades. O que hoje não pode passar da sua agenda? Na minha não podia passar esse podcast maravilhoso, né? Pelo amor bom, de Deus. não Olha, eu vou dizer que eu já estava super ansiosa. Mas eu controlei a minha ansiedade. Ela pessoalmente, doutora. Então, assim, faça uma lista daquilo que de fato você pode dar conta. E coloca ali na lista extra mais umas 3, 4 atividades, claro, dependendo de como é a sua rotina. Gente, olha, se conseguiu dar conta daquela sua lista principal e ainda conseguiu fazer mais uma, o seu cérebro vai ficando tão feliz por ter dado conta, que até com o tempo ele consegue até colocar um pouco mais de atividades. Porque você organizou aqui. Outra coisa que ajuda a gente a organizar, que é tão simples. Mulheres, isso serve muito pra gente. A nossa bolsa arrumada. Nossa! Que dificuldade. É difícil. Super não difícil. Porque você arruma num dia no outro. A minha, assim, eu arrumo num dia no outro, já tá uma zona. Eu falo, gente, eu arrumei ontem, peraí. E hoje eu cheguei no consultório, me deu uma vontade, eu tirei tudo da bolsa, assim, sabe? Eu coloquei tudo na cadeira, acho que quem me viu falou, gente, o que ela tá fazendo? Me deu uma necessidade de organizar aquilo. E por quê? Porque o nosso cérebro, ele gosta da ordem.
Tá. É tanto que não precisamos ter um toque para vermos um quadro fora do lugar e pelo menos mentalmente consertá-lo. A gente não conserta? Sim. A gente chega Sim. daquele toquinho no quadro, né? Na Uhum. nossa mente e coloca no lugar. O nosso cérebro gosta de ordem. Quando ele olha para a nossa bolsa, aquilo também ajuda a dar uma confundida no cérebro, a nossa mesa. Não estou falando que a gente tem que ter tudo muito no lugar, mas precisa fazer muito sentido para o nosso cérebro. Para ele economizar energia, o nosso cérebro precisa economizar energia. Só para mantê-lo, nós gastamos em média aproximadamente 25% da energia do nosso corpo. É só para manter o cérebro. Então ele precisa economizar. É por isso que a gente desenvolve Organização hábitos. é fundamental. Sim. Então, a organização é tudo para o cérebro. Então, para essa mente inquieta, existem muitos estímulos que nós não podemos controlar, mas outros a gente pode. E outra coisa, para dar uma diminuída aí, nós precisamos dormir. Quando a gente não dorme, a Eu e a nossa Roberta sensação falamos sobre isso hoje, um pouco antes do podcast, da importância do da dormir. importância do dormir. E quando nós não dormimos, nós temos uma confusão mental, diminui a nossa criatividade. Quanto tempo de sono por noite? Olha, vamos falar assim para a população em geral, né? Tá. Porque existem os dormidores curtos, que precisam de menos, e os dormidores longos, que precisam de um pouco mais. Mas são exceção, ok? A maioria de nós, adultos, precisamos de 8 horas de sono. É o número que se fala mesmo. Sim. Se a gente dorme um pouco menos, até a faxina do cérebro não é concluída. Então, não é só o quanto eu quero me sentir restaurada ou não, e eu acordo depois de 5 horas, já estou me sentindo bem. Até se sentir bem, a gente se engana um pouco, Mas né? o que o sono faz para nossa inteligência? Qual é a diferença de uma pessoa que não Fundamental. dorme, né? O quanto é necessário, e uma pessoa que dorme? Fundamental. Criatividade depende das horas do sono. Consolidação de memória só ocorre se dormirmos. Por que as pessoas estão reclamando tanto de perda de memória? É uma das perguntas que as pessoas mais me fazem. O que eu faço para melhorar a minha memória? Dormir. Porque é no sono que acontece consolidação de memória. A informação que precisa ser armazenada por mais tempo, que a nossa memória é de longo prazo, depende das horas do sono. Se não dormirmos, perda de memória, irritabilidade, impulsividade, tanto que muitas vezes os pacientes bipolares, eles ciclam e entram na fase de mania após uma noite mal dormida. Então, quando nós pensamos, por exemplo, depressão e ansiedade, a privação do sono é uma porta de entrada. Não existe nenhuma doença mental que não envolva um distúrbio do sono. Não existe. Aí, assim, agora é legal você ter falado sobre isso, porque aí tem muita gente que vai estar acompanhando, e eu aqui também tenho essa dúvida. Como é que a gente consegue controlar o nosso sono? Por quê? Eu sempre dormi muito pouco pela minha rotina de trabalho, e agora eu acordo 3 horas da manhã todos os dias. E às vezes eu não consigo deitar num horário hábil para que eu possa dormir 8 horas. Porque às vezes eu me deito até num horário que eu vou completar 7 horas de sono, que eu já acho, né, 7 horas de sono é muito maravilhoso. E eu não consigo dormir. E eu desligo o celular. Eu tirei a televisão do meu quarto, eu não tenho mais. E eu desligo o celular 1 hora antes do meu horário de dormir. E ter a qualidade de sono E às vezes eu não necessária, consigo ter essa qualidade de sono, porque a minha mente não para. O seu celular dorme no seu quarto, pertinho de você? Precisa dormir por conta do meu trabalho, por conta do despertador. É, que a gente acostumou com despertador, né? E por conta do trabalho, mas o celular no quarto, ele já dá uma atrapalhada no nosso sono. Por quê? Porque o celular é um objeto que usamos enquanto estamos acordados. Então, é uma lembrança para o cérebro que se aquele aparelho está ali, é porque ele pode, em algum momento, ser útil na sua noite. Todo ser mundo usado. providenciando despertadores. Despertador. Gente. Sabe aquele branquinho que a nossa mãe tinha? Super Aquele. barato, acessível. Para Aquele os barulhinho nossos maravilhoso. Isso. Então, o celular, eu falo mesmo, ele devia dormir na sala, o celular da família inteira. Para o adolescente colocar lá, o adolescente precisa dormir mais ainda. Eles estão dormindo 3, 4 horas por noite. Então, o nosso sono, ele é extremamente importante para criatividade, para controle de impulsividade, para controle de doenças mentais, para memória. Olha só, uma pessoa não dorme direito. Qual a tendência que ela tem? A lembrar mais das palavras negativas que ela ouviu do que das palavras positivas. Tá brincando. Então, para os relacionamentos,
O dormir é fundamental. Porque pensa você indo para uma reunião super importante, você não dormiu, e chega lá, você foi super elogiada, e claro que a gente tem uma tendência de lembrar mais do que escutamos, que é negativo. Mas literalmente, quando nós damos uma lista de palavras para as pessoas decorarem, e elas provam que decoraram, aquelas que dormiram às 8 horas, elas lembram de ambas as palavras, né? No nível ótimo. Mas que não dormiram, elas, além de diminuírem a quantidade de palavras decoradas, elas lembram mais das negativas do que as positivas da lista. Gente, que loucura. É uma loucura. Então, assim, eu tive aula com o Sérgio Tufik, que é uma das maiores autoridades mundiais. Ele foi meu professor, ainda na pós-graduação. E é muito interessante o que a ciência fala, né? O dormir não é apenas para descansar do dia, mas é para te preparar para o dia seguinte. Então, isso para mim é tão importante. Eu falo assim, puxa, eu tenho ainda mais alguma coisa para fazer. Mas o que eu tenho amanhã é tão importante, mas tão importante que merece que eu vá dormir mais cedo, para eu dar conta daquele meu compromisso que é extremamente importante. Então, para relacionamentos, envelhecimento ligado a Alzheimer, Parkinson, escleroses, todas elas têm uma privação de sono como um fator de vulnerabilidade. Porque é inflamatório. A privação de sono é inflamatória. Quando a gente fala de inflamação, é algo que vai mudar a forma desse cérebro receber proteínas, estou simplificando aqui, e de se comportar. Que é o que acontece nas doenças Porque tem algumas neurodegenerativas. substâncias benéficas para o nosso organismo que são liberadas pelo nosso corpo durante o período do sono. Tem isso de 3 horas da manhã libera tal substância, 4 horas da manhã tal substância, 3 5 horas de horas. sono, não Eu ouvi isso de uma pessoa, essa semana, inclusive, ela falou isso. Não, porque às 3 da manhã libera tal substância. Aí depois de 4 horas de sono, tal substância. 5 horas, tal substância. Ela falou 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã. Eu falei, lascou, porque eu acordo às 3, eu não sei o que, eu tô sem nada. Isso é muito interessante porque nós temos que entender que os nossos corpos, eles não são tão iguais assim uns aos outros, ok? Então, para algumas pessoas, vai ser num horário, outras no outro. O importante é a gente dormir. Ok? Nós não temos assim marcadinho. Olha, depois da meia-noite você já não descansa mais. O seu sono já não tem a mesma qualidade. Não é bem assim. Ok? O que a gente tem que fazer é um sono reparador. E como que a gente sabe se a gente teve um dos aspectos, que a gente teve um sono reparador? Se a gente de fato descansou. Se você não tem aquele cansaço, aquela vontade de dormir durante o dia. Então eu e Roberta aqui nos entreolhando, dizendo, não tá acontecendo com a gente. Se está cansada no dia seguinte, não dormiu o suficiente. Eu tenho ainda aquela mania de despertar e depois eu coloco para despertar de novo depois de 10 minutos. Isso faz mal. Ok. Não, é o seu corpo ainda. Tem gente que acorda já com a farda, né? Isso. Já tá pronto para bater continência. Acho lindo. Eu também acho lindo, não funciona comigo, obrigada de nada. Tudo bem ficar ali os 10 minutos. É o tempo do seu organismo ali, Tá você bom. tá acordando mesmo, etc. O que Mas não pode é depois ficar cansada, né? Aí pode ser que eu tenha tido uma noite de sono. Mas eu acho que o pior do que os 10 minutos que a gente ainda fica é ser casado com alguém que levanta assim da cama, né? E a maioria... Gente, olha, ela falou algumas coisas que tem explicado no momento da minha vida, assim. Ela falou que os relacionamentos se baseiam no sono. Tô entendendo muita coisa. Ela falou que é muito péssimo mesmo você, que levanta e a gente quer dormir, só isso. Como assim? Só um minuto. Levantou feliz, quer abrir a janela, mas não é todo mundo Você que quer falar, funciona cala assim. a boca, não tô afim Isso, agora. é isso. Obrigada, gente, aqui. Terapia, é muito Foi bom ótimo. isso. Não, só o sono já valeu o podcast. Total. A gente vai ter resolver algumas questões em casa. Porque é uma preocupação mundial. Tá. Nós É estamos porque a gente dormindo pensa muito que pouco. está atrelado ao universo, a gente vê que a situação é muito maior. Olha até O onde buraco sono. é mais fundo. Gente, você pode perder aí o seu companheiro por causa do sono. Isso é importante. É super importante, olha, aumenta muito a chance do suicídio depois de uma noite mal dormida, ou uma semana mal dormida. Ai, gente, Olha, olha só. olha Sério? Que situação séria. Pensa que aumenta a impulsividade. Pensa um Tem adolescente que ser que levado a passou sério por o uma assunto do decepção, sono. É, Aham. não dormiu direito, a impulsividade do adolescente já é um pouquinho acima, né, por Uhum. conta da fase.
sem dormir. Passou por uma decepção, impulsividade, entende? Você sabe que É tem muito uma sério. pesquisa dos grandes e-commerces que o período de maior volume de compras impulsivas é durante a madrugada, justamente quando a certeza. pessoa está no momento de insônia. Sem dúvida. Por quê? Porque o seu cérebro ele está diminuindo a atenção, porque ele precisa dormir. Então você emocionalmente está mais vulnerável à Mais sugestão. aflorado. Então assim, você é mais sugestionável em privação de sono. Doutora, vamos falar da síndrome do impostor. Acho que muita gente tem grandes talentos, tem vontade, tem profissionalismo, né? Sabe fazer aquilo que se propõe a fazer, mas tem algo ali que não faz essa pessoa ir para frente. O que seria essa síndrome do impostor? Eu penso que a forma que nós olhamos para nós mesmos é muito importante. Quais são as nossas referências? O que é referência para mim? Muitas vezes nós colocamos só o outro como referência, mas eu também sou a minha referência. O que eu era capaz de fazer há um mês e hoje eu já melhorei pela repetição. Quando eu tenho dificuldades de olhar para mim com este respeito que mereço, como alguém que está numa jornada da vida, a gente está numa jornada, né? Quando eu perco esta capacidade, eu posso ser a pessoa mais incrível que eu não olho para mim com esse respeito. Eu gosto muito de dizer que o impostor é aquele que, ao olhar para si, acha que ele não é tudo que ele mostra para a sociedade. Né? Que ele vive um papel, um personagem, que ele não é tudo isso que as pessoas dizem. O que eu gosto de falar para as pessoas são duas coisas, principalmente. Primeiro, precisamos olhar para a gente e nos tratar como nosso melhor amigo faria com a gente. Eu preciso ser a minha melhor amiga de verdade. Pensa assim, ó. A Dani chega para mim lá no começo da carreira dela, naquela primeira semana da reportagem. E ela fala assim, eu acho que eu me atrapalhei, fiquei muito emocionada. Aí eu olho pra Dani, eu sou a melhor amiga da Dani. A gente já é amiga de infância, né? Eu olho assim pra Dani e falo assim, se eu fosse você eu desistiria. Você gaguejou, sua voz horrorosa, sua voz fica tão feia na televisão. O seu cabelo nada a ver. Nossa, não, desiste. O que acontece, né? Com muita gente. Se eu fosse a sua melhor amiga, eu falaria assim com você? Não. Não, eu falaria assim, Dani, o começo é assim mesmo. Imagina, você foi ótima. Mas aqui foi, Sim. Você foi muito bem, assim, atropela mesmo, tá? Por que a gente não faz isso com a gente mesmo? Olha, a minha voz não saiu das melhores, mas eu tive coragem de falar. Então eu acho que essa é uma grande questão. A outra, então, olharmos para nós e nos tratarmos como fazemos ao nosso melhor amigo. Porque quem é amigo da gente também não trata a gente como vítima, né? Ai, tadinha. Não, pode continuar do jeito que você está, que você é incrível. Não é isso, né? E a outra questão é, de fato, aceitar a opinião das pessoas que gostam da gente e que têm mais experiência. E ouvir essas opiniões também, não ouvir só haters, críticas. Hoje numa Dani, era de você lidar com muita crítica, né? Sim. Muita crítica. Conta um pouco como que é a sua relação com os haters de plantão. Essa coisa da síndrome do impostor, eu tive muito. É algo que eu tenho muito, principalmente no começo da carreira. Eu também sou do rádio, sou radialista, então nos meus 2 ambientes de trabalho eu tive muita síndrome do impostor, de achar que eu não tinha o merecimento de estar naquele ponto ou de estar naquele lugar. E aí eu fui praticando esse exercício que a doutora acabou de falar, que eu comecei a me olhar e aí eu pensava assim, ao invés de eu pensar no que eu fiz de ruim, eu vou pensar no que eu fiz de bom. E eu comecei a enumerar tudo aquilo durante o dia, durante o meu horário de trabalho, que foi muito bom. Então eu falei, nossa, isso aqui ficou muito legal. O que você fez de bom. Então eu começo hoje a olhar para tirar essa... Não, que eu acho que é um não exercício... olhar o que não fez bom. Não é, a gente vai errar. A gente vai errar. E aquele errar. erro, ele tem que ser olhado com empatia. Então, com amor, com compaixão. Ok, não ficou tão legal, mas amanhã eu vou melhorar porque eu sou boa nisso aqui e isso aqui hoje ficou muito bom. Então, hoje o que eu faço o exercício eu olho para aquilo que eu fiz de bom e, claro, olhando aquilo que eu tenho que melhorar, mas eu tento exaltar aquilo que eu fiz de bom, porque senão a gente tem uma tendência negativa de sempre nos criticarmos. Então a autocrítica, às vezes a gente nem precisa do hater.
Principalmente Nós se dormir um somos. pouco. Não. Principalmente se você dormir pouco. Nós somos os nossos E assim, haters. o hater só Uhum. funciona na gente, sabe por quê? Porque a gente acredita no que ele está dizendo. E ele vai em alguma coisa que tá mal Que é resolvida vulnerável. dentro de cada um de nós. Porque assim, se alguém chegar assim e falar assim pra você, algo que você gosta muito em você, seja um detalhe físico, ou você gosta do tom da sua voz, se a pessoa chegar e falar assim, nossa, sua voz é tão irritante, você fala assim, nossa, mas eu gosto. Você vai escutar aquilo e falar assim, a opinião dela, respeito, mas não me afeta. O que nos afeta é aquilo que já pensamos sobre nós. E é como se as pessoas já tivessem descoberto o nosso segredo, o nosso ponto fraco. Quando a gente começar a trocar a crítica pela curiosidade, nós vamos viver um pouco melhor. E nós vamos lidar melhor com as nossas fragilidades, com aquilo que a gente ainda não chegou lá, de uma forma generosa. O que é trocar a crítica pela curiosidade, né? Eu gosto de pensar assim, pega ali a sentença que você já se deu, eu não faço isso direito mesmo. Aí você vai falar assim, por que eu não faço isso direito? Só coloca um ponto de interrogação. No final, transforma em curiosidade. Por que eu não faço direito? Será que me falta tempo, experiência? Porque quando você fala assim, eu não faço direito, você já deu uma sentença. Agora, quando você transforma em uma pergunta, é o espaço da reflexão. Quantos exercícios, hein, gente? Não Vamos é? voltar esse podcast. Adorei. Não, é anotando, né? Tudo o tempo inteiro. Exatamente, E eu acho que a transformar gente, em pergunta. eu acho que uma Transformar em coisa também, pergunta. e talvez as mulheres que estão nos ouvindo, elas vão se Uhum. identificar, porque eu acho que a gente vive num país ainda muito machista. E a mulher, ela é moldada e criada dentro da sociedade, é cultural de que a mulher tem que estar sempre submissa a algo ou alguém. Então, quando a gente fala da síndrome do impostor, talvez as mulheres se identifiquem muito de não se sentirem merecedoras de onde estão, justamente por conta dessa cultura que a gente tem na nossa sociedade, né? Cultural. É cultural, de que a gente tem que estar sempre submissa. Eu não posso aparecer mais que o meu chefe, eu não posso aparecer mais que o meu colega de trabalho, Talvez não essa posso mulher parecer já tão tenha boa. ouvido tanto, né? Exatamente. E a gente ainda vive muito que é algo cultural e assim, olha, tá se achando, hein? Cadê a humildade? Isso, a Cadê falta a da humildade. Cadê a humildade? Vai colocar essa sandália da humildade. Nossa, você mesma vai falar que o seu currículo é muito bom. Nossa, que modéstia, hein? Tem gente que até brinca, né? Nossa, você se orgulha da sua humildade, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar pra gente com respeito, com generosidade, entender que a gente está num processo. Eu lembro que quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, fiquei ali meses escrevendo, entreguei para o meu orientador. Na manhã seguinte, entreguei para ele no final da tarde. Na manhã seguinte, ele veio com ela toda reescrita, assim, as partes, as conexões. Aí eu olhei assim para ele num desânimo. Era um homem. Um homem. Mas olha o que ele me falou. Não, porque ele precisava. Era a parte dele de fazer as conexões. Então, aí eu olhei assim pra ele. Hoje você entende. Sim. Talvez naquele momento. Eu olhei para ele e falei assim, professor, eu estou há meses, eu não consegui. O professor, numa noite, transformou isso num trabalho maravilhoso, fazendo as conexões que eu não consegui fazer. Ele olhou para mim e falou assim, Rosana, você ainda está no processo de aprender. Esse é o lugar mesmo, você aprendendo e eu tenho que ter a capacidade. Ele falou assim, eu estou há 40 anos na sua frente. Aí, recentemente, eu estava corrigindo o trabalho de doutorado de uma aluna minha e ela me entregou, eu peguei ali, fiz as conexões, olhei a estatística, mudei algumas coisinhas nos gráficos dela e tal. Gente, era a cena a mesma que eu tinha vivido. Que eu tinha vivido. E ela olhou assim para mim e falou assim, como você consegue? Fazer e eu aqui tentando. facilidade. Aí eu lembrei do meu professor. Sabe? A vida, ela é um processo. E quando nós entendemos isso de verdade, colocar dentro da gente, eu olho para os meus alunos hoje e me vejo neles, e não que eu tenha chegado lá. Eu tenho as pessoas que eu olho também na minha profissão e falo assim, puxa vida, olha onde eles já estão. Então eu acho que esse olhar para a gente, ele é muito importante. E de fato, respondemos para nós mesmos por que fazemos o que fazemos. Qual é o motivo maior? Não é porque é o meu emprego, não é porque é legal, porque está na moda, seja o que for. O que de fato é a mola propulsora daquilo que faço. E quando eu respondo isto para mim, não há pergunta do outro que me desestabilize mais.
Esse por que fazemos o que fazemos Viktor Frankl, né? Viktor Frankl, ele fala, e ele foi uma pessoa incrível, e ele fala assim, quem sabe o porquê enfrenta qualquer como. Mas, doutora, você trouxe um exercício para a gente, depois de tantos exercícios aqui, um exercício final, talvez de reflexão, enfim, algo que o nosso ouvinte, ele está sempre esperando esse exercício final, mas nós já tivemos muitos aqui. Muitos. Eu gosto muito de pensar na emoção. Eu acho que quando a gente entender emoção, fica mais fácil de lidar com a vida, fica mais fácil de olhar para a gente com respeito, com esse lugar da reflexão. Eu gosto muito da definição de emoção, né? O entendimento da emoção de Antônio Damasio, neurocientista super importante português, e ele traz uma visão de emoção que eu gosto muito. A emoção é a primeira reação do nosso corpo diante de um estímulo. É o cérebro que olha para algo que aconteceu, seja um abraço que você recebeu, uma fechada no trânsito, ou mesmo uma memória, e ele te dá uma reação física, ok? Então, por exemplo, se eu estou diante de um cachorro bravo, o meu cérebro já vai procurar a informação cachorro bravo e vai fazer com que eu tenha boca seca, xerostomia, taquicardia, força nas pernas para eu lutar ou fugir. Ok? É a reação primeira para que eu possa ter condições de lidar com aquele estímulo. Agora, vamos falar que em vez do cachorro aproximar, está aproximando alguém que você está apaixonado. Vamos colocar o exercício. O que vai acontecer também com o seu corpo? Boca seca, taquicardia e essa perna vai mudar. Ou seja, o cachorro para o seu crush é quase a mesma coisa. Exatamente isso. Por que eu gosto desse exemplo? Porque a reação fisiológica, ela é muito parecida em diferentes circunstâncias. O que faz a diferença é como eu interpreto o estímulo que eu estou recebendo. Qual é o exercício, então, que eu dou? Olha, a tristeza é a emoção da reflexão. Ela não é negativa, não existe emoção negativa para o cérebro. Todas elas nos levam a um comportamento, ok? É só para a gente reagir. Tristeza é a emoção da reflexão. Ficou triste? Então, seu cérebro está falando que você precisa pensar sobre aquilo que te aconteceu. Medo é da preservação. O que está colocando o seu corpo em risco? Aí você fala assim, eu estou correndo risco de morte diante desse estímulo? Não, é só porque eu tenho que falar em público. As pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer. Principalmente quando aquilo te tira da sua zona de conforto, né? Exatamente. Zona de conforto é um risco grande para a vida. Só que, por exemplo, esse medo que você está sentindo, ele não é o medo de morte. Você não está colocando seu corpo em risco. Então é hora de pensar sobre o porquê você está tendo medo. Então, medo, preservação da vida, tristeza da reflexão, a alegria da repetição e a raiva da evitação. Nenhuma é negativo, você viu? Então, volta aqui depois e assiste de novo, né? Porque é bem importante as pessoas voltarem, assistirem, para você pensar. Quando você sentir cada uma destas emoções, pense que todas elas têm uma função positiva e se coloque no exercício que ela está te propondo. Tristeza, reflexão, medo, preservação da vida, alegria, repetição, raiva, evitação. Quando nós entendermos que o cérebro está querendo que você capte a informação do meio para emitir a resposta mais adequada, e se você não as está emitindo, é porque você aprendeu de forma equivocada. E a gente aprendeu de forma equivocada. E a gente só pode e deve e merece reaprender para viver melhor. Muito bom. Bem. E a gente consegue mudar quando estamos conscientes disso tudo, sem dessas dúvida. Emoções. Gente, eu gostaria também de mostrar aqui para vocês 3 dos 4, né? Acho dos que 4 que eu sou autora, assim, né? Abundância na Falta. Indispensável para a saúde mental esse livro. A Neurociência da Felicidade e Revolucione Seu Futuro. Doutora, muito obrigada por ter vindo, por ter passado para a gente um pouquinho do seu conhecimento. Com certeza foi transformador para muitas pessoas. Deixe aqui suas redes sociais. Sim, todos os lugares você vai me achar como doutora, escrito mesmo por extenso, tá? Doutora Rosana.
E você, Dani, muito obrigada por essa troca linda, como sempre. Deixe também suas redes sociais para o pessoal te achar. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui aprendendo ainda um pouco mais e acho que fortalecendo aquilo que eu já tenho dentro de mim, que é o seguinte: mesmo quando tudo está ruim, aquilo vem para melhorar alguma coisa, basta você mudar o seu campo de visão. Quem quiser me achar nas redes sociais é Dani Brandi, com 2 Is no final. E é isso, muito obrigada pela oportunidade. Roberta, minha Obrigada. amiga. Rosana Honra também, minha. que eu sou super fã. Muito Vocês obrigada. são maravilhosos. Agora é a hora da foto. Ali.